Então, antes de começar aqui os abusos de notação, suponha que você tem que uma certa função f de n, ela pertence a O de g de n. Supondo que f de n é igual a n e g de n é igual a n ao quadrado, bastaria eu trocar aqui, né? Em vez de ser f, eu vou escrever n, e em vez de ser g, eu vou escrever n ao quadrado. Então, eu ficaria assim, n pertence a O de g de n ao quadrado. Então, aqui a gente tem que entender que quando eu colocar n, eu estou falando de uma função que é igual a n. Quando eu colocar n ao quadrado, eu estou falando de uma função que é igual a n ao quadrado. Tudo bem? Então, eu vou deixar de escrever f e g. Então, vamos lá para os nossos abusos de notação. Então, nosso primeiro abuso é esse aqui. Você tem n igual a O de n ao quadrado. Preste atenção que n é uma função e O de n ao quadrado é um conjunto de funções. Como é que você está comparando uma função com um conjunto de funções? Isso não pode. Então, o significado que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vê isso daqui é que o n pertence a o conjunto de funções que é O de n ao quadrado. Tudo bem? Outro abuso de notação que a gente faz também muito é esse aqui de baixo. Olha, em 2n ao quadrado mais 3n mais 1 igual... Aí aqui você tem 2n ao quadrado, que é uma função, e você está somando com um conjunto de funções. Olha, uma coisa é você fazer a união, né? Você faz a união de um conjunto com outro, mas aqui você está pegando uma função e está somando, né? Então, quando a gente olhar para isso aqui, é para a gente ter esse significado aqui na cabeça, que essa função 2n ao quadrado mais 3n mais 1, ela é igual a 2n ao quadrado mais g de n. E onde essa função g de n, ela pertence a θ de n, tudo bem? Então, é isso aqui que a gente tem que ter na cabeça. Vou levantar aqui mais um pouquinho para o nosso terceiro abuso de notação. Então, esse aqui, o que a gente é para entender? Você tem uma função 2n ao quadrado mais um conjunto de funções que é θ de n, e isso dá igual a um conjunto de funções que é θ de n ao quadrado. Tudo bem? É para a gente entender o que daqui. Ora, qualquer função que você pegue nesse conjunto aqui e some com essa função, vai resultar em uma função que está aqui. Tudo bem? Então, esse é o significado que a gente tem que ter. Então, o significado é, para toda função que pertence ao θ de n, temos que, quando você soma essa função... Desculpa, que eu coloquei f e depois coloquei g, né? Então, deixa eu apagar aqui. Que é f de n, né? Bem? Então, isso aqui vai pertencer a θ de n ao quadrado. Agora você vai pegar esses itens aqui e vai falar para mim se eles são verdadeiros ou falsos. Tudo bem? Então, pausa o vídeo aí um momento, pense em cada um deles, que a gente vai fazer já já, tá? Então, respondendo agora, vamos perceber o seguinte. Olha, em momento nenhum, a gente percebeu que tem, tipo assim, notação só à esquerda. Não, só à esquerda. A gente não tem só notação à esquerda da igualdade. Se você pegar a igualdade, você tem alguma coisa para o lado de cá e alguma coisa para o lado de cá. Então, sempre a gente tem que ter notação do lado direito. Se você tiver só do lado esquerdo, então isso quer dizer que está errado, tudo bem? E só aqui a gente vê que dois itens estão errados, que é o primeiro item. A gente não tem notação desse lado aqui. Notação, quando eu estou falando, é para você lembrar da notação O.
ômega e θ, tudo bem? Aqui não tem nenhuma dessas três notações. A gente tem do lado direito, então aqui está errado. Por esse mesmo motivo, então aqui está errado, e por esse mesmo motivo, a terceira também está errado. O meu terceiro item também está errado. Agora, olhando para o item 2, a gente tem a notação ômega aqui. Ômega a gente pode lembrar como se você apagar essa igualdade com o maior ou igual, tudo bem? A gente percebe que o 2 ele é maior ou igual do que n, né? Lembrando que essas funções, elas têm que ser maiores do que zero. Então, isso aí a gente já tem que é verdade, né? Para todo n maior ou igual que zero. O zero a gente pode considerar sendo o nosso n0, né? Então, se você somar mais alguma coisa que é positivo aqui, você vai ter uma função aqui maior ainda, né? Ou seja, ainda vai continuar sendo verdadeiro essa desigualdade. Então, aqui a gente já pode ter a pista de que é verdadeiro. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui. Agora, olhando para o item 3, a gente pode concluir que ele também é verdadeiro. Olha, se você tomar como maior ou igual, claramente você já sabe que o 5 n ao quadrado é maior do que n ao quadrado. Se você somar mais alguma coisa, como por exemplo o 2n mais 10, você vai ter uma coisa maior ainda. Tudo bem? E isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Então, esse item aqui, ele é verdade. Agora, se porventura eu trocasse esse 2 aqui por 3, aí ele já estaria falso, tá? Mas isso a gente pode ver melhor depois. E o último item também está verdadeiro. Seguindo aquele... Claro, aqui a ideia é o O, né? O O eu vou fazer menor ou igual. Tudo bem? Ah, professor, eu não consigo pegar o... Tipo assim, concluir que n é menor ou igual do que n sobre 10. Tudo bem? Porque desse lado aqui você tem o n e do outro lado você tem o n ao quadrado sobre 10. Então, tem n ao quadrado de um lado e n ao quadrado sobre 10 do outro lado. Então, o que eu tenho que provar, na verdade, é que se você multiplicar aqui uma constante, tudo bem? Eu tenho que dizer quem é essa constante aqui para concluir que isso aqui é verdadeiro, né? Tudo bem? Eu tenho que provar para uma constante vezes uma constante vezes o n ao quadrado sobre 10, que sempre vai ser verdadeiro que ela vai estar sempre acima dessa outra função. Então, como é que a gente pode fazer isso daqui, tá? É assim, eu vou pegar logo essa função toda aqui, tá, gente? Então, fico n ao quadrado mais 2n mais 1. Eu tenho que chegar na conclusão que é uma constante vezes n ao quadrado sobre 10, tá? Só que ainda não está tão direto assim para mim não, professor. Então, pronto. Então, esse cara aqui dessa função, a gente sabe que se aqui você tem um n ao quadrado mais 2, aí em vez de colocar n, eu vou colocar n ao quadrado. Então, eu sei que o 2n ao quadrado é maior do que o 2n. Então, essa desigualdade aqui ainda é válida, tá? Mas, em vez de colocar 1, eu vou colocar n. Tudo bem? Se eu considerar aqui que o n é... Aliás, se eu considerar que o 1 é menor ou igual 1 menor ou igual que n, tá? Então, essa desigualdade aqui é válida se o 1 for menor ou igual que o n. Tudo bem? Então, pronto. E agora o que é que eu faço? Então, basta eu somar. Aqui eu vou ter 4
Então, se você tem um monstro mais 2 monstros... Ah, não, desculpa, aqui eu botei n, não foi? Mas se eu colocar n ao quadrado também vai ser a mesma coisa, porque eu sei que é menor do que o n, né? Então, deixa eu só reformular aqui, tá, gente? Então, n é menor ou igual do que n ao quadrado. Tudo bem? Então, em vez de colocar 1, eu vou colocar n ao quadrado. Então, vamos lá contar agora os nossos monstrinhos. Então, se você tem um monstro, mais 2 monstros, mais um monstro, você vai ter 4 monstros. Então, você vai ter 4n ao quadrado. Professor, ainda não cheguei no meu n sobre 10. Para você chegar no n sobre 10, se você multiplicar em cima e baixo por 10, isso é, em cima vai ficar 4 vezes 10, vai ficar 40, embaixo vai ficar 10. Eu vou colocar n sobre 10. Tudo bem? Então, a sua constante positiva é o 40. Tudo bem? Então, o 40 é a sua constante. Tudo bem? Então, vamos ver isso aqui um pouco melhor, tá? Então, aqui, se você quer mostrar que essa função aqui ela é θ de n ao cubo, como é que você faz? Primeira coisa que a gente tem em mente é que o θ, a gente tem que mostrar 3 constantes, que é o C1, C2 e o n0, tá? Então, suponha que essa função seja o f de n. E a primeira coisa que eu vou mostrar é que essa função ela é O de n ao cubo. Tá? Por quê? A gente tem aquele teorema, que ficou como exercício a demonstração dele, que ele diz que se uma função ela é θ, se e somente se ela é O e ômega. Então, se eu mostrar que ela é ômega de n ao cubo e mostrar que ela é O de n ao cubo, então eu estou mostrando que ela é θ de n ao cubo. Tudo bem? Então, pega aqui essa função. Agora a gente vai querer mostrar que ela é O de n ao cubo. Para mostrar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que ela é menor ou igual que uma constante, eu estou dizendo que é o C2, vezes n ao cubo. Tudo bem? Então, vamos lá tentar concluir isso aqui. Ok. Então, aqui você tem 7n ao cubo menos 15n ao quadrado mais 20n menos 300. Como você quer uma coisa maior, eu vou desconsiderar essas parcelas negativas. Por quê? Porque elas só estão tirando valores aqui, tá? Então, se eu tirar essas parcelas negativas, então eu vou ter uma função maior. Então, quando você tira essas duas funções, esses dois caras aqui, você vai ter 7n ao cubo mais 20n. Bem? Como eu quero que só fique n ao cubo no final, você concorda comigo que se eu repetir aqui o 7n ao cubo mais 20, em vez de colocar n, eu vou colocar n ao cubo. Ora, professor, eu sei que o n ele é menor do que n ao cubo. Então, se eu trocar o n por n ao cubo, eu vou estar com uma função maior. Tudo bem? Então, aqui é verdadeiro que essa função aqui ela é menor do que essa daqui, tá? Então, essa desigualdade aqui ainda está válida. Então, no final das contas, eu vou ter 27n ao cubo. E aqui a gente chegou a nossa constante, tudo bem? Então, essa constante aqui vai ser o C2. Então, a gente tem aqui em cima, o C2 é igual a 27. Tudo bem? Agora vamos provar que ela é ômega. Então, você quer mostrar que a função ela é ômega de n ao cubo. Então, você pega ela, o que é que você tem que fazer? Você tem que concluir que ela é maior ou igual que uma constante C1 vezes n ao cubo.
Tudo bem? Essa constante aqui ela tem que ser positiva, isso aqui é importante. Então vamos lá. Bem, seguindo o mesmo raciocínio lá do O, como eu quero um cara menor dessa vez, então é, é interessante que eu tire as parcelas que sejam positivas, porque se eu tirar o que é positivo, eu vou estar diminuindo, tá? Então, eu quero diminuir essa função. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora é o seguinte, como eu quero que o n ao cubo fique, então eu não vou tirar ele, tá? Então, só vou tirar as outras parcelas positivas. Aqui, no caso, a gente só tem o mais n mais 20n. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar com 7n ao cubo, porque eu quero que n ao cubo fique no final. Eu tenho menos 15n ao quadrado, menos 30, 300, né? Menos 300. Então, pronto. Aí, agora, o que é que eu faço? Para chegar n ao cubo no final. Olha, você tem que perceber o seguinte. Se eu colocar aqui um expoente 3 e n ao cubo aqui, eu vou estar com menos 315n ao cubo. Quando eu somar com 7, eu vou ter um número negativo, tá? Eu não quero isso. Eu quero que a minha constante no final ela seja positiva. Tudo bem? Então, eu não vou fazer isso aqui não. Tá? Então, mas eu posso reduzir a um problema que seja talvez mais simples, né? Você concorda comigo que se aumentar essa parcela negativa aqui, em vez de ser 300, eu vou colocar 300 vezes n ao cubo. Eu vou ter uma função maior, então n ao cubo menos 15, n ao quadrado menos 300, aí eu vou aumentar essa parcela negativa, vezes n ao quadrado. Então, essa parcela negativa ficou maior, logo eu diminuí a minha função. Então, vamos lá. Eu fiquei com 7n ao cubo menos 315n ao quadrado. E agora, como é que eu resolvo isso daqui? Você tem que perceber o seguinte, ó. Se você tirar 315 e colocar um valor maior do que isso aqui, você vai estar diminuindo a sua função. Então, eu vou tirar o 315 e vou colocar um cara maior do que ele. Tudo bem? Maior ou igual a ele. Que pode ser quem? O meu n. Tudo bem? Então, se você supor que o n ele é maior ou igual a 315, tudo bem? Se o seu n ele for maior ou igual do que 315, então se você tirar esse 315 daqui e colocar ele, você tá aumentando a sua parcela negativa e logo você está diminuindo a sua função, tudo bem? E você pode falar que 7n ao quadrado menos n vezes n ao quadrado é menor do que essa função aqui de cima, tá? Considerando que o n ele é maior ou igual a 315, tá certo? Então, o que é que você tem aqui? 7n ao cubo menos n ao cubo. Então, você tem 7 monstros e tira um monstro, então você fica com 6 monstros. Tá? Então, fica com 6n ao cubo. Quem é a sua constante positiva? É o 6. Então, 6 vai ser o seu C1. E aqui, interessante, o N0. O N0 vai ser igual ao 315. Tudo bem? Isso aqui é importante para essa desigualdade aqui, tá? Então, daqui para baixo só é válido porque você pegou o N pelo menos 315. Então, vamos lá. Continuar aqui em cima, tá? Então, o N0 deu 315 e o C1 deu 6. E para finalizar aqui a nossa aula, não confundir, por favor, não confunda pior caso dizendo que é para notação O.
E o melhor caso é para a notação ômega. Olha, pior caso tem a ver com o número de passos de um algoritmo, assim como o melhor caso. Tudo bem? O é um conjunto de funções e ômega é um conjunto de funções. Por exemplo, se você pegar o insertion sort, a gente concluiu que o insertion sort, no pior caso, ele é θ de n ao quadrado. E se ele é θ de n ao quadrado, ele também vai ser ômega de n ao quadrado. Então, no pior caso, ele é ômega de n ao quadrado. Tudo bem? Não tem nada a ver você falar que o melhor caso é só para ômega, não. Você sabe que o insertion sort, a função dele de pior caso, ela é ômega de n ao quadrado. Então, aqui a gente conclui a nossa aula. Fiquem todos com Deus.